meus caros, mais um dia maravilhoso em Portugal. O clima está belíssimo, as poeiras foram-se embora. A única coisa que não se vai embora, parece-me, é a qualidade e a inteligência dos nossos governantes. Benza-os Deus. Ora, como de certo se recordam, o nosso primeiro-ministro, o ainda primeiro-ministro e o ministro da Economia apressaram-se a vir dizer que Portugal era dos países menos expostos a esta guerra da Ucrânia. Recordam-se que quando esta crise começou, o ministro Santos Silva veio também à televisão dizer que Portugal não estava exposto àquela guerra, uma vez que era abastecido por outras vias que não pelo gasoduto do gás natural vindo da Rússia. Alguns dias depois, veio outro ministro, o da Economia, dizer que, afinal talvez pudéssemos ter alguma dependência, mas tudo na ordem dos 5%, uma coisa irrisória. Passados poucos dias, começámos a ver notícias e começámos a ouvir comentadores convidados pelas TVs que nos foram dizendo que, se calhar, a nossa dependência poderia chegar talvez até aos 10% no caso da energia. Mesmo assim ficámos descansados, caralho, 10% com certeza que conseguiríamos encontrar fornecedores alternativos, não é? Acontece, no entanto, que subitamente alguém se lembrou que nós não comprávamos só uma percentagem do nosso gás natural à Rússia. Não, também comprávamos cereais à Ucrânia. Imagina, eu não sei quem é que se lembrou disto, quem foi o iluminado que se lembrou de uma coisa destas, pois nenhum ministro se tinha lembrado antes, a começar pela Ministra da Agricultura. E aí começaram a soar os alarmes todos. Mas eu noto que quem se lembrou de dizer isto foi porque encontrou os preços nos supermercados a disparar. E ninguém percebia muito bem porquê. Preços das massas que já vêm aumentando desde o princípio do ano, portanto muito antes da guerra, e os preços das oleaginosas que começaram a aumentar após, esse sim, já vão com aumentos de quase 100%. Mas o nosso governo não abre a boca sobre estes assuntos, sobre estas minudências. São coisas de menos importância. Querem lá os portugueses saber se as massas vão aumentar 140%, ou se os óleos alimentares vão aumentar 100%. Isso não interessa a ninguém, são coisas que não interessam a ninguém, muito menos ao governo, que tem muito mais em que pensar. E, portanto, o governo, ou o que dele resta, porque eu nunca mais vi o governo reunido em lado nenhum, tentou desvalorizar esta situação da escalada de preços que já se vinha a verificar e de uma outra escalada muito maior e que estava iminente. Mas é claro que uma coisa é a propaganda que se difunde nas TVs, é para isso que elas existem, outra coisa e bem diferente são os preços que os portugueses têm que pagar de cada vez que vão comprar produtos ao supermercado e de cada vez que vão meter combustível nos carros. E começamos já pelos combustíveis. Em 2 semanas subiram mais de 30 cêntimos no caso do gasóleo e 20 e tal cêntimos no caso das gasolinas. Alguém viu o governo de Portugal preocupado com isto? Não, pelo contrário, porque eles sabem fazer contas. Há muitas coisas que eles não sabem fazer, praticamente tudo, mas contas há lá gente que a sabe fazer, e bem, e percebeu rapidamente que ia arrecadar 43 a 47 milhões de euros só com o diferencial do aumento dos combustíveis. Quando os combustíveis aumentam, isso é um fenómeno que interessa a todos os intervenientes no negócio, exceto ao povo que acaba por pagar tudo. Realmente, um aumento e abrupto, como foi este caso, dos combustíveis, vai provocar um aumento inesperado nas margens de lucro e, portanto, nas mais-valias de todos os intervenientes, desde o importador até à bomba de gasolina final. Mas quem mais lucra com todo este processo é o Estado. E lucra de 2 ou 3 formas, como já tive a oportunidade de alertar e penso até que fui dos primeiros a fazê-lo. Em primeiro lugar, pois lucra porque está a vender combustíveis mais caros e, portanto, os impostos do Estado, que representam cerca de 61%, números redondos, do produto final, aumentam. Se o preço sobe 61% sobre esse mesmo preço, sobe proporcionalmente.
Mas para além deste lucro proporcional e imediato e inesperado de cada vez que o combustível sobe, houve neste caso uma outra parcela bastante mais importante. Foi que a subida foi tão drástica que os 61% não se refletiram apenas sobre 1 ou 2 cêntimos, refletiram-se sobre 20 e tal cêntimos no caso do gasóleo, 30 e tal cêntimos, estou a falar das duas últimas subidas. Como facilmente percebem, uma coisa é 61% sobre 2 ou 3 cêntimos, uma subida normal, outra coisa é os mesmos 61%, mas sobre 20 ou 30. É 10 vezes mais. E foram essas contas que foram feitas e que deram o indicador de cerca de 43 a 47 milhões que o Estado arrecadou em cada uma das duas últimas subidas de combustíveis. Pois é, mas há uma conta que ninguém fez ainda e que eu fui talvez dos primeiros a alertar. É que estes combustíveis foram vendidos durante estas duas últimas semanas, eles não foram comprados ao preço que está indicado nos mercados. Não, eles foram comprados há 2 meses e meio ou há 3 meses mesmo, e nessa altura o barril estava muito mais baixo. Para terem uma ideia, o barril rondava os 70 euros e não os 140 de pico que o crudo e o Brent chegaram a atingir a meio da semana passada. Ou seja, estes combustíveis foram comprados a 70 e foram vendidos como se tivessem sido comprados a 140. Mas não foram. E logo aqui há uma margem impressionante de lucro da ordem dos 100%. Sobre essa margem, o Estado ainda vai buscar mais 61% em impostos. Meus caros, isto não é um negócio da China, não, é muito melhor. É um negócio de Portugal mesmo. Porque vejam que se está a vender combustível que foi comprado a metade do preço, efetivamente a metade do preço das cotações atuais. Já expliquei isso num vídeo anterior e isto é, para mim, claramente especulação económica e aconselho até algum pequeno comerciante a tentar usar esta prática, sabendo, por exemplo, que o óleo Fula vai subir para 4 euros, experimente subir desde já o seu estoque, o estoque ainda tem armazém, e vai ver o que lhe acontece se uma brigada das finanças lhe fizer uma inspeção. É especulação pura. Mas as gasolineiras fazem isso sem problema nenhum, elas controlam os preços com a conivência do Estado, que por esse meio também arrecada mais umas boas dezenas ou centenas de milhões de que não estava sequer à espera. E o que é que isso tem a ver com esta imagem que eu tenho aqui atrás de mim? Dizendo que a EDP vai aumentar os preços, e notem que é a segunda vez que a EDP vai aumentar os preços só este ano. Apesar do Ministro das Barbichas, do Ambiente, que para mim é do mau ambiente, ter vindo garantir que a energia não iria aumentar, pois já aumentou em janeiro e vai aumentar agora outra vez, creio que em maio. Ora, se o país, Portugal, não estava exposto ou estava apenas minimamente exposto a estas flutuações de preços provocadas pela guerra da Ucrânia, por que raio é que nós aumentamos mais os combustíveis do que outros países que estão, afinal, muito mais expostos do que nós? E também por que raio é que aumenta a energia elétrica pela segunda vez num prazo de 5 meses, quando tal nos tinha sido garantido que não iria acontecer, que não iria aumentar pelo Ministro ainda em funções. E já agora até termino com uma terceira pergunta. Quanto é que esse Ministro vai indemnizar o Estado do seu bolso por ter decidido fechar as últimas 2 centrais termoelétricas muito antes do prazo, inclusivamente, que tinha sido combinado com a União Europeia? Quanto é que ele agora nos vai indemnizar a nós, uma vez que agora vamos ter que pagar a energia muito mais cara, energia que antes nós produzíamos e agora temos que importar, e o mais absurdo que imaginar se possa, importamos de países que a produzem, essa mesma energia, através de centrais térmicas, aquelas que nós acabamos de fechar para proteger o ambiente. Mas afinal, quantos planetas há? Estamos a proteger que ambiente? O do planeta Terra ou do planeta em que vive o Ministro das Barbichas? E do mau ambiente, aliás.
todo e qualquer milhão que Portugal agora vai ter que gastar a mais devido à decisão e à atitude irrefletiva e incompetente do Ministro das Barbichas, devia ser ressarcido ao Estado pelo próprio Ministro, que tomou essa louca e deslocada e incompetente decisão baseada em quê? Em ideologias da esquerda, que bem vemos aonde elas nos levam. À pobreza, depois à miséria e finalmente ao caos. Mas infelizmente não são só eles que pagam, não são eles que pagam até, somos nós. A paga que eles mereciam era serem postos na rua por indecente e má figura e por tomarem decisões ruinosas de lesa-estado. Mas a paga que realmente vão receber, e receberam já, é voltarem a ser eleitos em eleições livres, afinal, com uma maioria absoluta de 20 e poucos %. Este país, meus caros, ultrapassou há muito o patamar da pobreza, já ultrapassou até o da indigência intelectual. Basta ver o resultado das últimas eleições. E, finalmente, o penúltimo socialismo da Europa conseguiu enfiar Portugal inteirinho no caos. Muito obrigado.